Estamos em Palmitinho, um município de 7,8 mil habitantes, de acordo com os últimos dados do IBGE. O distrito foi criado sob a denominação de Palmitinho no ano de 1948, subordinado ao município de Palmeira das Missões. No ano de 1954, o distrito de Palmitinho é transferido do município de Palmeira das Missões para construir o novo município de Frederico Westphalen, onde permaneceu o distrito de Palmitinho até 1960. Em 1965, é elevado à categoria de município com a denominação Palmitinho e desmembrado do município de Frederico Westphalen. Eu sou Armando Triquez Enderle, natural de Palmitinho, já quase chegando nos 70 anos e tive o privilégio de escrever, né, o livro de Palmitinho e agora mais agradecido por esse motivo de poder participar desse documentário, que ajuda a entender melhor um pouco de como se construiu esses 58 anos de emancipação de Palmitinho. Palmitinho, com as pessoas que a gente conversava, isso há 28 anos atrás, que foi quando foi construído a obra, essa obra do município de Palmitinho, o que as pessoas falavam era de que na época, tinha alguns pés de palmitos ali na praça, onde hoje é a Praça Central de Palmitinho, mas as correspondências que chegavam na época, elas não paravam em Palmitinho, elas iam para Palmito, Santa Catarina. E muita gente, eu acho que ainda hoje, principalmente do interior, na família e tal, dizia assim, estou indo para Palmito. Não, mas é que Palmitos é um município de Santa Catarina. Ali, para quem conhece lá e tal, é logo depois, né, de Iraí. E aí resolveram então definir que, em função daqueles pés pequenos e tal, de palmitos que tinha na praça, então que o nome agradável de se pronunciar e tal, de Palmitinho. Eu sou Armando Zinheiro, tenho 92 anos, moro em Palmitinho há 53 anos. Me dei muito bem com Palmitinho. Morei 40 anos na Boa Vista, ali a Boa Vista. Eu tinha um supermercado, criei a minha família e me adotei bem. Palmitinho, em 69, quando eu vim para cá, tinha poucos moradores. Era município, mas era muito, muito pequeno. A maioria era lagoa, sapo que gritava ramo. E daí eu me estabeleci na linha Boa Vista, com uma pequena empresa. Então, como eu não sou filho de Palmitinho, mas como o Palmitinho me adotou muito bem, eu me considero filho de Palmitinho. Faz 70 e poucos anos. A casa era uma casinha mais ou menos, né? Naquele tempo, né? Na roça quase não tinha nada. A prefeitura trouxe a madeira o dia que eu casei. De lá ele carregou o pessoal em cima e trouxe a madeira para fazer a subprefeitura. Faz mais de 70 anos. Tinha um ônibusinho que levava para Frederico. Cara pequeno não tinha nenhum. Aqui não tinha. Na vida madeira para levantar o hospital. A igreja também. A gente sempre ajudou. Sim, a gente começou devagarzinho. Que a gente, todo mundo era igual, né? Não tinha esse aqui, aquele que não passasse trabalho, né? Então todo mundo acompanhava. Um ajudava o outro quando precisava. Eu sou Zeferino Candate, professor. Nasci em Vista Alegre, vim morar para Palmitinho em 1963 e já comecei a lecionar hoje, Colégio 22 de Maio, e daí depois, então, em 64,
Eu comecei a lecionar na 4ª série, continua a vida, né? Eu trabalhava meio-dia ia para a roça, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Então, plantava um pouco para subsistência. Quando eu vim para cá em 63, eu fui receber meu primeiro vencimento em outubro, de março a outubro. E não vinha tudo atrasado, vinha 1 mês, 2 meses, conforme a arrecadação da exatoria de Frederico Westphalen. Eu sou Miguel Porto Dornelles, nasci nessa comunidade, nasci em 1949, sou filho de família humilde, mas que sempre trabalhamos pela comunidade aqui. Nossa comunidade foi bastante difícil no começo, ainda lembro muito bem de quando meus pais, quando eu nasci, e até hoje aqui que a gente participa dessa comunidade, faz parte da comunidade há 74 anos. Assim, para começar, em 1946 veio 20 pessoas. Onde o meu pai foi um dos que vieram para cá. E abriram os primeiros piques para chegarem até aqui. Daí depois, já pensando em uma indústria ali, pensando em trazer uma máquina a vapor para cá, já deixaram localizado ali no 17, e ali eles vieram depois e fizeram uma abertura ali e desceram a máquina a vapor. Mas para vocês terem uma ideia, eles contavam que levaram 8 dias para chegar com essa máquina ali do 16, aqui na serraria, que funcionou por muitos anos. 2024, na verdade, seria assim, praticamente o centenário da chegada dos primeiros colonizadores ali, que saíram das mais diversas regiões, mas de Guaporé principalmente, e de caminhão ou de carroça, abrindo picadas para chegar até Palmitinho. Isso lá por 1921, 22. Então, na verdade, são 100 anos que Palmitinho começou a ser colonizado pelos imigrantes. Claro que na costa do rio Guarita, do rio Uruguai, já tinha índios, tribos indígenas e muitos caboclos, até que fugiam da Revolução Federalista de 1893, e eles se refugiavam nas barrancas do rio Uruguai. Mas em termos de história, de ter registros na década de 20, então são 100 anos. A maioria das famílias que foram colonizando, que foram assumindo todas as comunidades que foram surgindo, eram famílias ou de italianos, ou alemães, ou de origem luso-brasileira, que vinham dos mais diferentes lugares do Rio Grande do Sul, mas principalmente do pessoal de Guaporé, ou da região ali da 4ª Colônia, de Silveira Martins, e muita gente da região de Taquari. Então Palmitinho é uma mistura, né? Uma mescla de diferentes etnias, e eram famílias numerosas, na maioria delas, e que hoje, por exemplo, é completamente, quase impensável para a época ter uma família só com 1 filho, 2 filhos. Hoje a gente pensa em como é que podia ser na época 8, 10, 12, 14 filhos, né? Sou Angelina Varelo Ferreira, muito conhecida da cidade. A nossa vida foi muito dificultada. Quando nós era novo, a minha mãe teve 14 filhos. Com 14 filhos, e a comida era polenta e leite, polenta, leite, carne de porco. Engordavam os porcos e tinham que matar porque não tinha ninguém que comprava. Daí tinham que matar os porcos e botar na banha e comer. Mas nunca faltou comida para nós, isso não. Mas dinheiro não nem conhecia, porque não tinha, né? Nós morávamos ali onde mora hoje o Tiago, meu irmão. Depois lá mais para baixo tinha o Francisco Zancan. Mais para lá tinha o Tranquilo Piaia, que é pai do Piaia ali, o Abelino, esses ali. E aqui daí o Vitor Zancan, que é hoje falecido. Nós éramos vizinhos. E a gente se dava muito bem com a vizinhança. Não é que nem hoje, às vezes nem se olham na cara, mas nós se ajudava. Nós tinha tudo, eles tinham pareiral, todos eles tinham. O meu pai tinha um baita de um pareiral. E quando era para colher uva, vinham as 2 famílias junto colher. Quando era a deles, nós ia tudo lá. Quando era o Nono Zancan, tudo lá. Até bonito era, né? E cada um tinha as coisinhas, cada um. E mal mesmo de vida, nenhum era. Todo mundo tinha o principal, todo mundo tinha.
que nós estamos aqui em Palmitinho desde os 10 anos de idade. Morávamos em Vista Alegre e aí o meu pai vendeu lá a propriedade e comprou aqui do irmão dele, do Vitório Zanata. E aqui para cá viemos. Quando nós viemos a Palmitinho, era uma vila com mais ou menos 15 propriedades em cima desse pedaço de chão. E aí chegamos aqui, o meu pai colocou dita bodega e tinha bastante freguesia, porque aí na época era a cachaçinha que valia muito, cerveja quase não existia, e quando veio era um que outro tomava uma cerveja durante a semana, porque se tornava meio cara e na época não se fazia dinheiro como é o dia de hoje, né? Eu sou Maria Zanata, professora aposentada, moro na linha Posse, com 84 anos de idade. Nasci em Taquaraçu do Sul, linha Zanata, em 1939. Depois, com 6 anos de idade, eu vim morar para Palmitinho, onde meu pai decidiu vir para trabalhar com bodega. Chegando em Palmitinho, não estranhei tanto, porque na linha Zanata também não tinha muitas casas, mas Palmitinho também não foi fácil. Poucas casas, comércio também. O comércio era do senhor Vitório Panho, o senhor João Balestrin, e tinha a família do senhor Eurico Piaia, a igreja, que eu conhecia, e ao lado uma outra casa, que é onde funcionava a escola, que não sabia se tinha escola, para que fazia essas casas, o que era, mas finalmente cheguei bem. A primeira reunião oficial propondo a futura emancipação foi realizada em 15 de dezembro de 1962. Conforme ata número 1, constante no processo de emancipação, teve por local o Salão de Festas da Paróquia Santa Terezinha, localizado na época na Vila de Palmitinho. E estavam presentes os membros Tristão Antônio de Matos, Henrique Zanata, Olímpio Covatti, João Albarello, Doraci Peron, Emílio Hugo Flack, Pacífico Garcia da Rosa, Odário José de Simas, Afonso Senger, Primo Lourenço Albarello, Francisco Maurílio Balestrin e Eurico Piaia. Somente em 1964, a Comissão Emancipacionista escolheu, através do voto secreto e entre os membros da comissão eleita, a diretoria que foi presidida pelo presidente Francisco Maurílio Balestrin e vice-presidente Eurico Piaia. O que marcou bastante é que ainda tinha pessoas que lembravam muito e que participaram daquele processo intensamente, do processo de emancipação. Participando da comissão emancipadora, ou não. João Albarello, João Isidoro Balestrin, Guerino Balestrin, os pioneiros da emancipação, e teve muitos desdobramentos, muitas lutas, porque o pessoal de Frederico não queriam que Palmitinho se emancipasse, até porque iam perder uma boa fatia do município, tanto territorialmente quanto de recursos que voltam, né, das esferas estaduais e federais. Diante da luta e da força da comunidade e tal, em 1965 houve então a emancipação, e que foi confirmada em maio de 66. Tanto que a festa do município é 22 de maio de 66. Iniciou-se a campanha da emancipação, 65. Eu auxiliei, não fiz parte da comissão da emancipação, mas auxiliei na campanha, na divulgação, e foi indo. A gente sempre trabalhou assim, e basta dizer que o dia da apuração do plebiscito, eu fiz o discurso. Na época era no tempo da Revolução, e eu e o finado Eurico Piaia fomos a Porto Alegre, fomos chamados lá no secretário do Interior e Justiça, não sei o que lá, para apresentar 3 candidatos à interventoria de Palmitinho. Voltamos, falamos e tal, e só que o cara lá disse assim, era
Arena e MDB na época, não me manda ninguém do MDB. Mas para não constranger ninguém, a gente não só falamos para o padre Bruno, né, que então tinha que ser e tal. E ele não se aguentou e falou para os outros, aí deu um forobodó, e aí não quiseram participar com o nome. Para completar a lista tríplice, foi meu nome, porque não tinha outro daí, né? Então foi finado Eurico Piaia, finado Primo Alvarello e eu. Mas a gente sabia já que era direto que escolhido, era o finado Eurico e tal, tudo bem. Aí a gente iniciou a administração de Palmitinho, juntos. Nós nos reunimos seguido e tal, e daí eu fui convidado para ser o coordenador do ensino municipal. E nós tínhamos, na época, 49 escolas municipais. Abrangia Pinheirinho também, né? 49 escolas municipais. A instalação do município, então, no dia 22 de maio de 1966. E chuva que Deus mandava, não se tinha local para fazer, foi feito na igreja, foi tirado o Santíssimo da igreja e feito na igreja. Também fui orador oficial naquele dia. Eu ainda lembro muito bem assim de quando foi emancipado o município de Palmitinho, que foi com bastante dificuldade. Aí teve o primeiro interventor, que foi o Eurico Piaia, se eu me lembro bem. Depois, logo após, foi o Termo Som, que foi o prefeito, que ganhou a eleição. E daí eu me lembro assim que os professores lecionavam de graça, não recebiam nada. E então era assim que começou o município, foi com dificuldade. Eu lembro da primeira reta-escavadeira que tinha assim, que carregava os caminhões, era alimentada, a concha na frente era por correntes. Ela ia e virava por cima do operador para virar dentro do caminhão. Essa máquina ficou tempo aqui no carreirão ali, embaixo de uma figueira que tinha ali. Essa máquina ficou um tempo ali, depois foi recolhida quando conseguiram a primeira reta escavadeira mais moderna que veio. Sim, que Boa Vista, na verdade, era mais cobiçada do que Palmitinho, né? Era mais cobiçada. Só que eu não sei por qual é a razão que lá ficou meio acomodado, né? E daí começaram a investir Palmitinho aqui, né? E daí ficou melhor aqui. Lá praticamente ficou parado. Tinha os balestrinhos, tinha um comércio bom. E o finado Máximo Alvarello tinha um comércio bom, mas ficou por isso. Já o Máximo, que tinha um comércio, já veio para a cidade. E daí lá ficou meio acomodado, né? Sempre a população foi maior aqui, foi maior, né? Mas lá era um prato, que era para sair. E não sei por qual é a razão, faltou liderança, eu acho, no lugar, né? Que daí começou a investir aqui e foi aqui que deu bom. Que o primeiro interventor foi o senhor Eurico Piaia. Claro, ele fez a campanha dele, visitava as famílias e quem é candidato procura, né? Mas graças a Deus ele foi o vencedor, foi um bom interventor, muito bom. E através dele, então, que a gente teve a educação mais elevada mesmo. A gente aí tinha, todos os meses a gente tinha mais reuniões, aí tinha assim, um secretário de ensino e aquela coisa toda que orientava mais a gente. E aí foi passando os anos dele, depois veio a política, para dizer a verdade. Foi o primeiro prefeito, acho que foi o senhor Terno Sombre, depois dele, se não me engano. Também para mim ele foi um bom prefeito, não tenho a reclamar. E a emancipação ocorreu em 66. Aí o povo, naquela época, tinha o quê? Umas 3 mil habitantes, né, Palmitinho. Aí o povo começou a se reunir e achou engraçado que Palmitinho poderia ser município. E a luta começou, e recebemos apoio de muitos deputados da época, né? E aí eu sei que quando a gente viu, teve a votação para emancipação e todo mundo votou a favor. E lá em 66, dia 22 de maio, Palmitinho se tornou município e aí começou um pequeno crescimento
o desempenho do hospital e firmas que começaram a surgir, né, aqui na cidade. E quando a gente viu, Palmitinho ficou o que é hoje. Um município desenvolvido, com muita gente estudando, muitos advogados, muita gente inteligente, muito comércio expansivo, mercados, e aí ficou muito bom para Palmitinho. Hoje quem olha Palmitinho diz, mas é uma terra que está se desenvolvendo muito bem. Como a religião, como a igreja teve uma participação fundamental na emancipação. Eu lembro que conversando em memória ali do padre Luizinho Esponquiado, e ele lembrou muito assim a luta e como a igreja era presente assim para que houvesse a emancipação. Inclusive num relato que está nos livros de uma coisa assim, interromper as ligações com Frederico e tal, para evitar que o pessoal de Frederico pudesse colocar assim alguma coisa. E nas histórias assim de como ocorreu a própria emancipação, a formação das primeiras, da Comissão Emancipadora e depois da primeira Câmara Municipal. Eu sou Vercidino Albarello, tenho 75 anos e eu nasci em Palmitinho, em 1948. Nesta época, meu pai, Constantino Albarello, morava em Palmitinho com uma sapataria, uma selaria e tinha também um pequeno curtume. Com 9 anos de idade, eu fui ao seminário carlista, auxiliado pelo padre Delísio José Ártico. E deste seminário carlista, eu saio em 1979 e vou para Vista Alegre, onde nessa época, então, minha mãe estava morando. No interior de Vista Alegre, eu recebo a visita de Antônio Zancan, me convidando para ir a Palmitinho para lecionar português no ginásio Presidente Castelo. Aquela primeira conversa não me convenceu, uma vez que eu estava direcionado para outro ponto do estado. Numa segunda visita, seu Antônio já vem com uma notícia melhor, que eu seria então secretário do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Com isto, eu me entusiasmei, principalmente depois que ele me disse que a minha ausência em Palmitinho causaria falta, principalmente no ginásio. Fui professor primeiramente, estive no sindicato com Henrique Antônio Piaia, e 2 anos depois de chegado, eu fui designado para ser o diretor do Presidente Castelo. E a política não passava pela minha cabeça. Até quando eu recebo a visita do primo Lourenço Albarello, no último instante da possibilidade de realização de convenções para as eleições de 1972, e ele chega na minha casa dizendo que eu deveria ser candidato. Aquilo foi uma surpresa muito grande, porque de política eu não entendia nada, de administração política muito menos, e eu jamais tinha entrado numa prefeitura municipal até aquele momento. Mas ele me convenceu porque disse que eu auxiliaria os demais candidatos e com isso haveria a possibilidade de o nosso partido se sagrar vencedor naquelas eleições. Aceitei por causa disso. E a surpresa foi muito grande ao ver que o resultado consagrou uma vitória muito esplendorosa, e aquilo me deixou claro na obrigação de fazer um belo trabalho para a cidade de Palmitinho. Dediquei-me totalmente à administração pública, uma vez que família eu não tinha, eu era ainda solteiro, rapaz muito jovem, estou na prefeitura sem nenhum compromisso, e dediquei efetivamente todas as minhas forças para a administração municipal. Mas me lembro muito bem que o Vercidino Albarello foi um dos que deu o primeiro salto em Palmitinho assim, para o progresso. O trabalho do Vercidino foi um trabalho excelente, assim, que foi comentado, que era o prefeito mais jovem da nossa região aqui, e foi aquele prefeito que trouxe bastante coisa para Palmitinho na época. Claro que com muita dificuldade,
mas foi um prefeito excelente, Lemos do Vercidino. Eu fui secretário de Educação do Vercidino Albarello, também aqui na cidade. O desafio maior foi o município adquirir máquinas, porque Palmitinho estava largado na mão de trilhos, propriamente, no interior. E aí eu sei que os prefeitos da época, o Derno Sommer e Vercidino, todos se empenharam na compra desse maquinário para poder favorecer a classe agrícola, que era a classe maior que nós tínhamos aqui em Palmitinho. E quando a gente viu, começou até pequenas vilas no interior se formando. A cidade, vocês podem ver como está aí hoje, foi modificada. No começo era só um calçamento e depois os prefeitos foram asfaltando. E uma das principais preocupações, o ensino e o transporte, me forçou a ver uma situação de solução de uma estrada de Basílio da Gama a Pinheirinho e de Pinheirinho a Palmitinho. Vim a Porto Alegre, onde estou hoje, vim ao governo do estado, vim à Secretaria dos Transportes e junto à Cíntia consegui estabelecer um convênio altamente favorável ao município de Palmitinho, com pagamentos pelo excesso de arrecadação de ICMS. Então iniciamos os trabalhos em Basílio da Gama e fizemos a estrada que está até hoje aí servindo Palmitinho. A estrada na época da melhor qualidade possível, dando condições de tráfego em qualquer situação, com qualquer tempo. Lembro-me que a cada enchente nós tínhamos dificuldade de transpor o Rio Guarita por causa da balsa que não fazia passagem. E esta mesma balsa, numa ocasião em que eu fui fazer uma revalidação de estudos em Santo Ângelo, no Colégio Madre Teresa Verzeri, eu fiquei 3 dias preso em Tenente Portela sem condições de atravessar. E não só preso em Tenente Portela, como de fato sem dinheiro para comprar um pedaço de salame e um pão. Porque eu voltava para casa com todas as dificuldades. Todo mundo sabe da situação em que minha família vivia à época. E eu tinha dificuldades de transpor o rio porque havia uma enchente. Que quando eu atravessava a balsa, um ônibus ficou de lado, nós subimos a balsa, atravessamos, e outro ônibus nos esperou do outro lado, olhando aquelas águas lamacentas de um rio bastante alto. Eu fiz um juramento que eu faria uma ponte, se um dia eu tivesse poder. Jamais tinha passado pela minha cabeça que eu seria político. Poucos anos depois, eu era prefeito e fiz a ponte, em convênio com a Prefeitura de Tenente Portela, mais a Secretaria de Transportes, o DAER, do Estado do Rio Grande do Sul, também num convênio extremamente facilitado para o município de Palmitinho. Eu acho assim que como memória e como essa história que precisa ser escrita, principalmente hoje para os jovens, para as futuras gerações, para os professores que estão lá nas comunidades, licionando para as crianças, é preciso passar essa ideia de otimismo, de esperança e ao mesmo tempo que se abra para o mundo, assim, de entender como funcionam as coisas, como funciona a sociedade. De como eu conheci Palmitinho e agora, só fico entusiasmada. E peço para os de hoje que eles não sabem daquilo que eu passei. Só desejo a eles que continuem estudando, se esforçando cada vez mais para continuar e prosperar Palmitinho cada vez mais, como prosperou de 70 anos atrás que eu conheci até hoje. Palmitinho cresceu e hoje está nas mãos de prefeitos que desenvolvem, que se dedicam
ao município, né? Os jovens de Palmitinho, a gente convida eles a se manterem nos conselhos que a mãe e que o pai das famílias davam para todos. Então eu quero desejar a todo o povo de Palmitinho, eu que fui vereador 2 vezes, então o negócio é trabalhar, se esforçar para procurar desenvolver a cidade onde que você vive. Então o que eu tenho que dizer isso aí? Parabéns para Palmitinho, parabéns para esses trabalhadores, esses que fizeram Palmitinho, parabéns para eles, que eles merecem. Mas cada um tem que pensar para o bem de todos e se dar com todo mundo, porque a melhor coisa é tu ter amizade. Porque se tu não tem amizade, tu não é nada. E aqui é bem bom de morar. Ora, eu acho assim que hoje essas pessoas que a mensagem que eu deixo, que saíram daqui já começando pela minha família, eu quero que essas famílias voltem para cá, que aqui é um lugar bom de sobreviver. E eu quero salientar o convite de Antônio Zancani, com aquelas gentis palavras, fez com que eu decidisse pela minha permanência em Palmitinho. E mesmo que eu não sonhasse com tudo o que me aconteceu, eu quero dizer que a partir desta base que eu tive, com o apoio da comunidade de Palmitinho, com a realização de um belo trabalho em Palmitinho, eu edifiquei a minha vida. Eu devo a Palmitinho, aos líderes da Palmitinho, aos jovens de Palmitinho, às pessoas idosas de Palmitinho daquela época, homens e mulheres, eu devo a vocês a minha trajetória. Eu sou um homem feliz, um homem realizado. Hoje eu faço parte do Museu da Pessoa, um museu que retrata personalidades do mundo que se destacaram em algumas atividades. Eu me destaquei exatamente na área do desenvolvimento social, por isso eu faço parte do Museu da Pessoa. E eu quero dizer para você, jovem, adolescente, para você, homem maduro, que está vendo o documentário de Palmitinho, vai em busca do seu ideal. Procure o seu objetivo de vida e de trabalho. Vale a pena lutar por si, pela sua comunidade. Realize-se como pessoa, desenvolvendo atividades na sua comunidade. Há 58 anos, um pequeno recanto no Rio Grande do Sul se desprendia das amarras e alcançava voo próprio. Palmitinho, com seu nome afetivo e aconchegante, emergiu das raízes de famílias italianas, alemãs e portuguesas que, como sementes, lançaram suas histórias nas terras férteis. Desafios? Eles vieram como ventos inquietos. Mas, como as palmeiras que resistem aos ventos, Palmitinho persistiu. Hoje, com orgulho, a comunidade celebra suas conquistas. As ruas contam histórias, os sorrisos guardam memórias e os olhos fitam o horizonte com esperança. Palmitinho, o pequeno gigante, continua a escrever sua saga entre o passado e o futuro, entre as palmeiras e os sonhos. Bem-vindos a Palmitinho, onde o diminutivo esconde grandezas e a simplicidade revela força.